Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Gabriele, eu trabalho no Ciclo Financeiro e esse é o podcast Chave na Mão. Hoje a gente está aqui com uma pessoa muito importante para a corporação e eu coloco nesse lugar mesmo. Falou que é famoso pelos corredores e o pessoal acaba levando muito para esse lado, que é o Francisco, mais famoso Chicão. Chicão, muito obrigada por ter topado esse papo com a gente. Hoje a gente vai falar um pouco de construção. Então, como que a Tenda está se inovando, se colocando no mercado? A gente já aqui no off já foi conversando sobre algumas coisas. É que a gente começa a se posicionar agora falando realmente para o mercado. Como que a nossa forma de construir, como que a gente tem esse desempenho aí realmente no campo de obra. E a gente traz o Chicão para conversar sobre isso e trazer mais detalhes do dia a dia dele. Chicão, obrigada de novo. Eu que agradeço o convite. Muito por ter obrigado. Topado. Vai ser um prazer. Vamos conversar um pouco. Conta um pouco, primeira coisa, porque assim, você tem muita história aqui dentro da Tenda, né? De tempo e imagino de momentos, de situações, como a corporação estava posicionada, enfim, momentos bons, momentos ruins. Sim. Então, conta um pouquinho pra gente da sua trajetória aqui dentro, quem é você, enfim. Bom, primeiro prazer estar aqui. Sou conhecido como Chicão aqui na Tenda, né? Meu nome é Francisco Câncio. Eu acho que até minha mãe já me chama de Chicão já. Entrei em junho de 2011, né? Tive uma trajetória, iniciei pelo GTEC, área técnica, né? Fui de planejamento, célula de controle, que era uma área de controle de custos e andamento físico também, que a gente até ajudou a criar lá atrás. E em 2013, mais ou menos 2014, a Tenda começou a namorar um pouco do que a gente chamou, hoje a gente chama de modelo industrial Tenda. Lá atrás a gente chamava de projeto produtividade, né? Que era entender um pouco desse ritmo da produção, dessa concretagens diárias, né, que a Tenda tem hoje como no seu DNA. Era tudo muito novo lá atrás, né? Então foi uma época de muito estudo, conhecer um pouco mais sobre fábrica, né? Falar mais com engenheiros de produção do que engenheiros civis. A minha formação é em engenheiro civil, né? Sou engenheiro civil. Então foi uma época bem gostosa, assim, de fato entender o novo, entender o que era concretar todo dia. E eu fiquei muito tempo nesse projeto, né? Foi encabeçado na época pelo Paulo Dias, que está com a gente ainda, na marca Lea, ainda está por lá. E, enfim, antigos diretores, mas o Osmo participou ativamente. Nosso CEO, o Osmo, ele realmente coordenou tudo isso, capitaneou muito esse movimento. E eu tenho muito orgulho, assim, isso foi uma fase muito legal, assim, demorou alguns anos, né, até a gente entender, maturar o projeto, se transformar no modelo industrial Tenda depois de alguns anos. Aí teve uma jornada de levar isso para outras regionais, que foi incubado em São Paulo, né? Sim. Então fui morar em Salvador um tempo, levei para Bahia. Ou seja, viajou o Brasil inteiro. Aí rodei todas as regionais, a gente terminou por volta o rollout foi entre 2016 e 2018, assim, uns 2 anos rolloutando, levando o projeto para as demais, né? Em 2018, a última regional, se não me engano, foi em Minas, e a gente comemorou, assim, ó, agora ligamos a fábrica de apartamentos da Tenda em todo o país. E de lá para cá, bom, fui promovido a gerente, fui gerente de obras, né? Fundei a área de engenharia industrial, na verdade a gente chamou ela de engenharia de construção na época. Ela passou por alguns nomes, hoje era a área Lean. Inclusive eu sou o atual gerente, eu sou o gerente da área Lean da Tenda, né? Bom, é um pouco disso, assim, tentando fazer um resumo. Um pouco só de muito, só 14 assim. anos, Só 14 anos. Depois eu falo mais um pouquinho aí no decorrer do papo. E me fala, assim, já de primeira, qual que foi um dos maiores desafios ou o que você sentiu ali que falar, como que a gente vai fazer isso? Pelo menos nos últimos 5 anos, que a gente vê que a Tenda teve momentos de pandemia, a gente sabe dessas pausas e voltas, mas qual um dos maiores desafios que você teve, assim, na companhia? Uma pergunta, assim, ó, eu tenho 2 grandes momentos, assim, eu tenho um momento corporativo, né, que eu acho que o grande desafio foi, de fato, desenhar junto com os meus colegas ali que participaram do grupo, né, desenhar o modelo de produtividade, o modelo industrial Tenda lá atrás, que era algo tudo muito novo e fora da nossa formação técnica, assim, engenheiros civis tentando aplicar conceitos de engenharia industrial, né? E deu muito certo. Então, assim, tem esse período que eu acho que o desafio foi aprender, desenvolver, aplicar, convencer as pessoas de que tinha valor de uma coisa que, era inédita. Sim. Né? E que vinha transformar, para vocês entenderem um pouco dessa transformação,
Em 2014, a tenda tinha 7 jogos de forma, algo em torno de 8 mil unidades ano. Né? Esse ano a gente tem tudo para superar 20 mil. Caramba. Então, assim, como que de fato encaixa tudo isso? Então, nasceu lá de trás. Mas também passei por obra, né? E obra é um desafio. Né? Eu tive alguns momentos em obra na tenda, foram 3 momentos. Tive um momento em Salvador, tive um momento na pandemia, fui escalado ali para ajudar ali na Fábrica D de São Paulo. E depois como GGO, como gerente de grupo de obras, né? E aí, esse sim, como GGO, para mim foi um grande desafio também, agora no campo de obra, que é um desafio um pouco diferente, né? Sim. É um desafio agora você coordena diretamente muita gente, né? A tenda é praticamente você para um almoxarife, assim, que não está aqui no dia a dia do escritório, não conhece muito mais gente, o mundo dele é a obra, né? E você é o cara que é o líder direto dali. Então, assim, é muita responsabilidade. É delegado a um GGO da tenda muita responsabilidade, assim, de controle de custo, prazo, das unidades não atrasarem, né? De não sair mais do que o orçado, de qualidade e de segurança, que era uma coisa que me preocupava muito. Foi muito gostoso o período que eu fiquei em obra, mas eu tinha uma preocupação muito forte com segurança, assim, isso... Principalmente dizendo ali pandemia, aquela loucura. Então, assim, eu realmente, qualquer momento livre que eu tinha, eu dava uma volta no canteiro para ver se estava tudo certo, de ordem. Enfim, eu acho que esses 2 pontos são os pontos de maior desafio, assim, aprender e virar e desenvolver e rolar o tal projeto de produtividade, que se tornou ao longo dos anos o modelo industrial tenda, e ter ficado ali uns 2 anos em obra. E assim, 2 anos na tenda em obra foram 3.500 apartamentos. É muita coisa. É muita coisa pela produtividade muito forte. Não tivemos nenhum acidente grave, entregamos as obras, né, com a qualidade adequada, enfim. Então, foi isso. Acho que foram os 2 grandes. Assim. Você acabou citando muito tempo, né? Acho que tempo, pandemia e situações onde a gente vê que o mercado foi se transformando ao longo do tempo. Acho que o que você vê que realmente, em questão a tempo, tempo de entrega, eu acho que vai ser um dos principais pilares que a gente vem se desenvolvendo, principalmente pós-pandemia, naquela situação crítica e individual, porque ninguém nunca viveu algo parecido com aquilo. Mas quando a gente fala, por exemplo, de obra, porque quando a gente fala do cliente, o maior tempo, o maior medo é a obra atrasar. É o tempo a realmente acabar atravessando ali aquele sonho, aquela realização. Como que você vê isso no seu dia a dia com importância? Acredito eu, principalmente vendo agora, tendo essa visão de líder, de gerente, o quanto isso impacta o cliente lá na frente. Então, como que vocês encaram essa questão de tempo? O tempo, para a gente, é uma medida muito do nosso dia a dia e o grau de urgência máximo, assim. A gente, como, digamos assim, cuidadores da linha de produção, né, da fábrica de apartamentos da tenda, a gente olha muito o ritmo, né? Sim. Então, para a gente, a meta diária, ela é sagrada, assim. Hoje a gente tem 4 apartamentos para fazer, por exemplo, seja de estrutura ou seja de pintura. A gente não quer deixar para amanhã. A gente busca fazer hoje, né? A nossa estrutura, ela tem uma eficiência altíssima. Assim, eu te falo, é muito alta. Assim, deve ser a maior do mundo, senão do mercado aí. Muita gente, eu acho que é praticamente imbatível. Assim. A gente basicamente não perde mais concretagem. São quantos apartamentos por dia? A gente está fazendo na casa de 80, 84 apartamentos por dia. Nesse momento, né? Em junho de 2025. Então, assim... E isso percorre todos os processos, porque a estrutura é a primeira estação, mas tem também janela, pintura, porta, tem que deixar o apartamento pronto. Então é uma linha longa de algumas estações, mas todas com a mesma meta, que é a batida da estrutura. Então, os 4 apartamentos a gente controla diariamente. Todas as nossas obras têm um quadro que ficou conhecido como quadro de produtividade. E esse quadro, todos os gestores de obra, eles verificam se a linha está na batida perfeita, né? Eles passam a linha reta no quadro, determinando se o ritmo está na batida. Então, assim, a gente sabe todos os dias se a gente está ou não está no prazo, né? Nós temos metas de prazo, a gente não quer atrasar, e todos os incentivos para fazer os 4 apartamentos existem dentro da tenda, né? E a gente persegue, assim, a gente brinca que o mercado ele costuma reprogramar algumas atividades, né? Atrasou, reprograma, agora essa obra tem uma nova data lá na frente. A tenda não.
A tenda, ela persegue o A cronograma. O gente cronograma se está esforça dado. por isso. Assim, ó, o apartamento que vai ser lançado ano que vem, se você me falar a data, eu te falo o dia que ele vai ser colocado porta lá. E a gente, Caramba. isso está dado, né? O que vai acontecer? A gente vai perseguir isso. Se a gente não conseguir, vai estar em atraso, e se é sinalizar, todo mundo vai saber, e a gente vai correr para recuperar, né? Então aqui a gente recupera, a gente não reprograma, né? Existe uma missão, né, realmente de correr atrás disso, até mesmo para trazer realidade para o cliente que está ali só pelo aplicativo, Sim. acompanhando essa previsão de obra, essa previsão de entrega e que se dá ali dia a dia no trabalho que vocês fazem, né? Pode às vezes parecer uma conversa, né, uma promessa, mas para a gente andar nesse ritmo é muito melhor. Porque assim, se eu eventualmente vou atrasando alguns apartamentos, e isso se multiplica para várias regionais que nós temos, vira uma bola de neve e a gente fica no desespero mais cedo ou mais tarde. Então, assim, é muito mais tranquilo, né, por mais louco que possa parecer, fazer os 84 todos os dias do que ficar deixando alguns para depois, e Sim. isso um dia vai se acumular e a gente vai gastar muito mais dinheiro, vai fazer com muito mais pressa, enfim, não vai ser legal. Impacta em segurança, impacta em gente. Andar em ritmo às vezes assusta, mas andar em ritmo é muito mais tranquilo do que você deixar para amanhã o que você pode fazer hoje e depois se atrapalhar lá na frente. Sim, e quando a gente fala de a nova realidade da tenda, né, dividindo, você falou que nos últimos 2 anos a coisa mudou, né? A marca se posicionou realmente para as pessoas. E como que é isso para você que estava lá atrás, são 14 anos, viu vários momentos de tenda, ver a tenda realmente colocando a cara de alguma forma e falando, nós somos assim, é isso que a gente faz, é isso que a gente vende, é isso que a gente veio para cumprir. Bom, eu vejo com naturalidade, assim, eu acho que se você olhar a indústria automobilística, ela passou por essas fases também. Sim. A gente tem lá atrás, a gente tinha a Ford T, o Ford tem uma frase que ele falava assim, ó, nosso cliente pode escolher qualquer Ford desde que seja o T preto, né? Então, assim, ele não tinha outras cores, não tinha outros modelos. Então, ele praticamente, assim, não tem flexibilidade nenhuma, assim, você compra aquilo que eu faço e pronto. E ele se beneficiava com modelo único, os suprimentos é conhecido e tal, ele domina aquilo melhor. Só que o cliente, às vezes, eu quero um carro diferente, eu quero escolher a cor do carro, eu quero 4 portas, eu quero outras coisas, né? Então, a indústria automobilística, ela passou por isso. Ela passou por uma fase muito rígida lá atrás, né, onde o foco era muito voltado à produtividade, custo e eficiência máxima, e o cliente ficou um pouco de lado. A gente passou por esse momento também, e depois o cliente passou a mandar nas coisas, né? Então, hoje, você pega uma linha da Toyota, praticamente todo o carro é um pouquinho diferente, assim, tem teto solar, o outro tem uma cor diferente, o outro tem um motor XYZ, e é o novo normal, assim. A indústria automobilística, como é mais antiga, na industrialização, já passou por isso. Aqui na tenda a gente tem a nossa fábrica de apartamentos, digamos que a gente já venceu aquela fase ali do Ford T. Sim. Né? E agora a gente está com um olhar para a flexibilidade, voltada para os atributos, né, que os nossos clientes valorizam e buscam. Então, eu encaro naturalmente, assim, chegou a hora de fazer essa tal da flexibilidade e avançar, sem perder, claro, a excelência operacional, né? Os índices indicadores de segurança, qualidade e ritmo e eficiência, né? E como que vocês estão se preparando para esse momento, por exemplo? Porque eu acredito que é o aprender de novo, né? Ainda mais uma pessoa que tem todo esse tempo, você vem caminhando, você vem aprendendo, acho que você construiu muita coisa aqui dentro. E como que tá sendo reaprender esse novo momento e colocar em prática? Cumprindo prazos, preparando equipe, enfim. É um desafio que ele está alinhado com novos aprendizados mesmo. A gente tem feito benchmarks, né? A gente está sempre próximo de fábricas, aprendendo, entendendo um pouco melhor de como que é operar essa linha flexível, mas também é ancorado muito na jornada digital. Né? Os nossos processos até então, internamente, a gente brinca que eles são mais analógicos. Assim, a gente faz as coisas meio que dentro de casa, né, com os recursos mais acessíveis. E a gente entendeu que o tamanho que a gente está hoje e o nível de variação, flexibilidade que a gente vai encarar, exige novas ferramentas, né? Novos métodos que está muito ligado agora com a pegada de inteligência artificiais. Legal. Né? Modelos mais digitais para a gente ganhar velocidade e dar conta dessa produção. Né? Sim. Então, é uma jornada de aprendizado e digitalização. Assim, é nisso que a gente vem focando para se preparar para
esse futuro que já está batendo na porta, né? Aqui, já né? É chegou. hoje. O BIM seria. A gente citou o BIM num outro podcast. Talvez você consiga até falar um pouquinho mais. É uma ferramenta, entra nessa questão da Sim. parte mais artificial, né? Que a gente diz as ferramentas artificiais que hoje estão entrando. A gente sabe que brilha os olhos de todo mundo aqui dentro. Tem muita gente que tem muito orgulho de falar do BIM, Tá, porque legal. realmente mudou o jogo ali. E como que foi pra você? Você teve muito contato com o BIM? Como que ele talvez entre no seu dia a dia, por exemplo? Quando eu estava em obra, não era ainda uma realidade tão difundida como é hoje. A gente está numa jornada que é longa. Existe uma área que cuida disso, não é exatamente a minha área, mas a gente tem conexão, né? A gente se conhece ali dentro de operações. Bom, o BIM é uma modelagem do apartamento com informação, né? Então, eu acho que isso que é o que muda o jogo. Assim, não é só um 3D, né? Não é só ver a torre bonitinha lá de um jeito tridimensional. Ele tem informação dentro daquele projeto. Então, a gente tem ali quantidade de janela, quantidade de parafuso, a informação que a gente quiser ter ali, a gente consegue de forma muito veloz, né? Desde que sejam parametrizados. Então, para a gente vai ser uma grande vantagem a gente estar nessa jornada. A jornada BIM, ela tem o pressuposto de ter planejamento, de ter um pouco do Lean ali, de produtividade, de recursos necessários, de materiais, enfim. Então, a gente está muito conectado, né? E a gente vai se beneficiar dessa jornada BIM, com certeza, para deixar nossas linhas de produção mais eficazes, digamos assim. E quando a gente traz isso para o cliente, isso reflete em tempo, em tipos diferentes de apartamento? Como que isso se encaixa, por exemplo, no dia a dia do nosso cliente? Assim, a qualidade, eu acho que o cliente vai perceber muito qualidade, né? Qualidade e prazo. Tomadas de decisões que às vezes você está com a versão no canteiro, um projeto que não está na versão correta porque acabou de ser atualizado e estava impresso uma outra versão e tudo mais. O analógico ele permite, às vezes, alguns erros que o BIM está ali para ser uma prova de bobeira, né? A gente tem uma palavra dentro do link que fala que é o pukayoke, né? Pukayoke em japonês, assim, que é o dispositivos à prova de bobeira. Então, o BIM eu acho que vem muito nesse filão, assim, de reduzir erros, reduz retrabalhos, né? Então, por causa disso, aumenta a qualidade e reduz prazo. Então, a forma prática, eu acho que o cliente vê isso, são as obras cada vez entregando mais cedo, né? Porque a gente fala de torre ritmada, mas a gente também tem o terreno, tem a infraestrutura que não tem exatamente esse ritmo diário, né? Então, a gente vem para ser mais assertivo nas execuções e trazer mais qualidade, fazer certo da primeira vez aí para o cliente. Então, ele deve perceber isso. Com certeza. Sim. Chicão, tem um ponto, assim, que eu acho que, querendo ou não, todo mundo acaba se ligando. Hoje, todas as equipes, né, acabam se interligando, que é muito sobre esse desafio de aonde construir. A Tenda, ela tá começando a se colocar muito mais dentro. A gente sempre tava ali nos extremos. Acho que era muito mais normal a gente ver a Tenda nos extremos. E aí tem um desafio que vocês trazem ela mais perto do centro. Né? O pessoal de projetos veio aqui falando um pouquinho já disso. Como que você vê isso nessa nova realidade também, ainda mais você que vem de obra? Vocês esperam mais dificuldades, ou isso vai até mesmo ajudar para a gente estar mais centralizado? O que você espera, por exemplo, desses avanços? Você fala relacionado ao BIM ou Eu de falo forma em geral? questão, em forma geral. O quanto, por exemplo, essa tecnologia vai ajudar a gente até mesmo nessa questão de estar mais próximo dos centros, né? Que a Tenda antes tinha essa coisa de sempre estar, até mesmo por tamanho, né? Pelo campo de obra. É mais fácil a gente conseguir terrenos um pouco, às vezes, mais afastados. A gente tem muito na Zona Leste de São Paulo, por exemplo. Como que você vê essa... Tá. Bom, assim, Gabi, eu vejo, assim, a Tenda, ela conquistou essa possibilidade de construir mais próximo do centro. Assim, em tese, esses terrenos, eles possuem um custo mais elevado de aquisições, né? Então, assim, se encaixava na estrutura de custos e de preço de venda da Tenda lá atrás, terrenos mais longe do centro, não tão perto. E dado essa jornada de ganho de produtividade, melhoria na área de projetos, acho que a Tenda como um todo evoluiu muito, né? Nossa área de experimentos evoluiu muito, enfim. E a gente conseguiu conquistar, estar mais próximo do centro. Então, para mim, estar próximo do centro é uma notícia boa. Assim, a gente tinha obras em Guaianazes, região de Suzano, são obras longes, né? Sim. E a gente agora constrói em Santa Amaro,
né? Próximo da Marginal, na Granja Julieta, né? Granja Julieta. Sim. Então, assim, são terrenos que a gente nem imaginava. Né? Essa palavra inimaginável, ela se encaixa aqui. Sim. Era inimaginável pensar que a gente iria construir assim do lado de, às vezes, de concorrentes que são do médio alto, né? Sim. Eu sou um cliente Tenda também, então eu tenho um apartamento ali na Barra Funda, na Rua do Bosque, né? A minha janela dá ali para... A janela do apartamento que eu comprei dá ali pro Memorial da América Latina. Né? Super então, assim, centralizado. é muito bom, né? Então, assim, eu vejo que foi fruto do nosso controle de custos, da nossa jornada de produtividade. E, obviamente, para o cliente é muito bom, porque ele vai conseguir uma boa localização, um bom endereço. Talvez ele não sonhasse ele estar ali naquela Sim. região, né? Com muito mais, digamos assim, infraestrutura, né? Para ele. E conseguir pagar, né? Conseguir comprar a unidade, pagar tudinho certinho e estar ali morando bem. É uma diferença de realidade, né? Eu vejo com bons olhos, assim. A Tenda, a gente tem orgulho, né, de construir para ser a primeira casa de muitos brasileiros, né? E poder ser no endereço mais, digamos assim, com mais infraestrutura, né? Sim. Melhor ainda. Então, assim, pra gente é uma vitória, assim. Acho que todo funcionário Tenda tinha que ter orgulho de ter conquistado isso e pro cliente vai ser bom demais, né? Acho que ele vai ser beneficiado. E te colocando agora como cliente também, que eu não sabia Sim, desse sou outro cliente. lado. Como que você vê todo esse processo, por exemplo, de obra, essa evolução da Tenda, e como que isso te impacta também como cliente, também como pessoa? Assim, por talvez você ter realmente conseguido o seu lugar no mundo, Sim. né? Como que isso te impacta? Vendo tudo que você construiu, ajudou a construir. Muito legal. E assim, quem construiu são todos os meus amigos, né? Essa é uma boa parte. E a gente aqui na área Lean planejou o quadro de produtividade da obra. Assim, é curioso, assim, eu sou suspeito para falar, assim, quem me conhece um pouco mais de perto sabe que o quão orgulho a gente tem de construir isso que a gente faz todo dia, né? Assim, você pode trabalhar em diversos setores e todos têm seus méritos, mas Sim. construir apartamento para quem não tem casa, assim, que é a primeira... aquele cara que se esforça, aquela pessoa que está ali no dia a dia e faz as contas e consegue comprar, é algo que move muito a gente, assim, emociona. Então, é orgulho e, assim, eu acabei fazendo parte disso também e muito feliz, né? É bem legal. E vamos juntos, assim. A gente tem que estar em frente, continuando com esse movimento que é muito legal. Quando eu brinco, né, que você é conhecida aqui pelos corredores, é muito pela história que você tem, por você... Eu falo que não vestir a camisa, mas você entender a importância e a reputação que a empresa realmente construiu. Não só na sua vida, sabendo disso agora, mas também na vida de muitos. Como que você sente essa novidade, esse novo momento aqui internamente? Você está em operações, né? Eu faço parte do time ali, tô aqui no corporativo, o Chicão, querendo ou não, fica ali mais em operações. Sim. Como que você sente até mesmo a visão da galera que trabalha com você, de todas essas mudanças, mas esse novo posicionamento que a Tenda está tomando? Então, eu acho que casa um pouco com o que a gente falou, assim, a gente entende o novo momento, esse momento ele vai exigir novas soluções, né? Então, assim, muito orgulho da nossa história, de onde a gente trouxe a empresa, mas daqui para frente vai exigir da gente novas habilidades, né? E essas habilidades, elas estão muito voltadas a otimizar processo. Então, a jornada digital está aí, né? O uso da IA, redesenhar processos, tentar automatizar algumas etapas que são manuais hoje, são assertivas, mas são manuais, a gente pode automatizar algumas coisas, né? E trabalhar a flexibilidade, ou seja, ter ali uma varanda, ter ali uma churrasqueira, uma coisa diferente, sem perder a excelência operacional, sem perder os indicadores de segurança, qualidade e produtividade. Então, eu acho que esse é um novo momento. Então, é um momento, assim, de entender esse contexto e de arregaçar as mangas e, cara, vamos embora, porque a gente também gosta de bater recordes, né? Então, esse ano, acho que tanto, né, o ciclo quanto operações tem esse mote de quebrar os recordes, né, de chegar em patamares novos, né? Sim. Então, esse é o ano da Tenda. Então, é o crescimento, mas sem perder os indicadores, sem perder a estabilização, né? Então, acho que quem está hoje em operações está com esse olhar muito focado, assim, de viver isso, aprender sim, mas também não perder aquilo que a gente conquistou, que são indicadores importantes. Legal. E aí, uma pergunta, assim, aí vem até de uma curiosidade.
Como que você sente que o mercado está preparado para isso em mão de obra? A gente vê um desafio dentro das obras, até mesmo de trazer mais pessoas com a inovação que o mercado traz. Você como gerente, a gente fala de muitas oportunidades. Realmente o pessoal constrói carreira aqui dentro da tenda. Sim. Vai para um lado, vai para o outro, vai numa vaga e vai na outra. Aconteceu isso com você, também aconteceu isso comigo. Eu vim de RH, hoje estou no ciclo. Mas como você, como gerente, vê isso dentro de obra? Aqui a gente sempre compartilha alguns links, a gente também deixa a página de talentos para quem quiser olhar as vagas e oportunidades que a gente tem dentro da tenda. Mas é muito legal quando a gente tem a oportunidade de trazer a visão de um gerente para isso. Como que você vê esse movimento, por exemplo, dentro hoje das obras? A gente tem mão de obra própria na tenda, né? Sim. O que não é também um comum no mercado. Sim, o mercado é um diferencial. costuma operar com mão de obras terceirizadas, né? Contratam empresas e esse terceiro que resolve ali os recursos, né? As pessoas. E a tenda tem mão de obra própria, tá na casa de 2.500 pessoas, assim, aproximadamente. Muita gente. É muita gente. Bom, assim, o que eu posso falar? Vagas hoje, encontrar recurso até para o crescimento, né? A gente está crescendo, né? A gente já teve outros movimentos no passado, Sim. a gente vive um momento bom, a gente está crescendo, mas não tem sido tão fácil. Não está fácil para a gente, mas também não está fácil para ninguém. O mercado da construção civil, ele foi, digamos assim, precisava fazer muito esforço para aparecer um currículo ali na portaria, sabe, das Sim. obras. Sempre tinha ali um mestre de obra, um ajudante, né, querendo começar a carreira, uma pessoa que chegou e tal, querendo um trabalho. Hoje em dia não tem currículo nenhum ali na portaria, não chega. Assim, eu acho que outros mercados acabaram sendo mais atrativos, Sim. como porta de entrada principalmente, do que o mercado da construção civil. Então, acho que cabe a nós, assim, do que tentar chorar as pitangas, né, como diz um bom português brasileiro. Mas, assim, eu acho que cabe a nós tentar reverter isso. Então, assim, o que a gente pode fazer para formar mão de obra? A gente vê que em grandes cidades como São Paulo, a gente tem um grupo de refugiados, a Tenda tem um programa. Maravilhoso. E já trouxe a Adrian, que cuida do projeto e, enfim, maravilhoso. A gente tem muitos refugiados que começaram a carreira de trabalho, no mercado de trabalho na tenda, gente que está trabalhando com a gente até hoje. Então, assim, é um caminho. O outro caminho é formar mesmo o jovem, tentar mostrar para ele que, cara, aqui na tenda você tem possibilidades de crescimento e concorrer, de fato, atrativamente, assim, com outros mercados, né, que não só da construção, mas outros, assim, com iFood, Uber, essas coisas, né, que competem ali com a gente. Então, mostrar para ele que aqui ele pode, eventualmente, até ganhar mais, né, mas formar, capacitar essas pessoas. E assim, Gabi, a industrialização da construção também vem numa pegada muito forte, assim, que a gente não vai acabar fugindo muito disso. A gente tem na marca Tenda, a gente tem uma marca Lea, né, que constrói casas de madeira em tecnologia wood frame. E aí parte da mão de obra está em fábrica, que tende a ser um ambiente mais atrativo, assim, é um ambiente controlado, né, ar-condicionado, tudo mais. E parte está em obra, mas uma parte menor, né? Hoje, quando não é assim industrializado, em que a gente faz tudo dentro do canteiro, toda a mão de obra está ali dentro, então você não reparte o endereço, né? Então a gente tem estudado também tecnologias mais industrializadas para, digamos assim, equilibrar essa demanda de pessoas em obra, né? Levar parte dessa mão de obra para uma fábrica, que em tese a gente consegue ser mais atrativo, né? Nossa, é muito inovador. Bem diferente. Então, a gente tem estudado isso também, né? Posso te falar que a gente tem estudado isso também e tendo êxito nessa jornada, em tese as vagas em obra elas reduziriam e a gente abriria vagas em fábricas que são ambientes mais controlados. As pessoas tendem a gostar mais, né, do que estar ali de fato ali no canteiro de obras, né? E é engraçado quanto a tecnologia atravessa esse momento e acaba agregando junto com a nova geração, né? Na geração de novos trabalhos e, enfim, acaba impactando. Chicão, a gente tá indo pro finalzinho. Já? Eu falei que passava rápido. Que isso, gente? Muito rápido. Eu falei que passava rápido, mas já agradecendo muito, eu acho que foi muito importante esse papo. A gente sabe que é um assunto um pouco mais técnico, mas eu acho que quando a gente traz esse técnico para um diálogo mais fluido, mais simples, a gente acaba também matando muita curiosidade de quem tá ali atrás
legal. né? E principalmente encorajando mais as pessoas falando a comprarem realmente seus apartamentos e que isso pode ser uma realidade do próximo. E aí eu Sim. queria muito que você, com todo o seu repertório, eu acho que você deve ter ouvido muitas histórias e histórias legais de conquistas. A gente sabe que o pessoal, principalmente com a questão de refugiados, pessoal que vem de obra, pessoas que vêm desse trabalho de alguma forma mais braçal, porque né, debaixo de sol, debaixo de chuva, vocês fazem o apartamento que tem que fazer, perseguem isso, e isso é inspirador pra gente. O que você falaria para essas pessoas que estão buscando realmente esse sonho e que às vezes se sentem com medo, amedrontadas, enfim, que colocam empecilhos pessoais mesmo. Sim. Mas se você vê aquilo, o sonho realmente ali no chão, virando algo real, o que você falaria para essas pessoas? Que buscam seu lugar no mundo. Né? Exatamente. Olha, assim, ó, gente, se tem um lugar que é possível realizar esse sonho é aqui na tenda. Então, e assim, não é merchan. não real. é minha chance. Então, vocês às vezes vão passar por alguma loja da tenda em algum lugar, ou, sei lá, vai cruzar com alguém que tá com a camisa da tenda, assim, aborda. Entra, pergunta, não tenha medo de sentar ali na mesinha, na cadeira, né? E entender que aquilo ali muito provavelmente é para você. A gente vai conseguir encaixar de alguma forma, porque eu já vi isso acontecer com muita gente. Assim, aos 14 anos, fazendo umas contas aí, eu acho que é muito apartamento. Só esse ano vai ser aí próximo de 20 mil, então assim, deve ter mais 50, 60 mil aí unidades já acumuladas. E assim, olha, tem tanta história, e assim, gente que de fato me falou assim, pessoalmente, que cara, eu não acreditava que eu ia conseguir isso, né? E sair do aluguel e conquistar o imóvel e morar dignamente, né? Um condomínio, né? Com segurança, com a torre que, né? não vai cair, né? Não vai dar muito problema para ele, tem qualidade, no endereço bom. Então, assim, eu permitiria que essa pessoa que está nos ouvidos sonhasse, ousasse ir atrás, que a chance de conseguir é muito alta. Então, não se limite aí, né? E vá atrás que vai conseguir. E isso em qualquer lugar do Brasil, porque nossas praças estão aí, Sim, são Brasil afora. vários estados aí que a gente atua, então, com certeza. Então é isso, Chicão. Muito obrigada. Espero que tenham novas oportunidades, porque é um assunto que discorre e dá muito, muito pano pra manga. Sim. Mas, gente, muito obrigada pela companhia. A gente vai deixar todas as redes sociais aqui linkadas, então vão atrás do sonho de vocês. Além disso, deixamos também o site para vocês darem uma olhada nas praças que a gente tá em construção. Lá vocês conseguem ter já uma noção do que já tá sendo construído, o que vai ser lançado. Enfim, ficamos por aqui. Muito obrigada pela companhia. Tchau, tchau.